Olá amigos, tudo bem? Como é que vocês estão aí? Estamos caminhando aqui pelo mês de fevereiro e é sempre muito bom saber que você continua aqui nos acompanhando. Eu ontem estava vendo, eu acho que o Danilo Gentili, salvo engano, ele estava falando, foi ele mesmo, ele estava falando lá, o Danilo Gentili, lá para meia-noite, 1h da manhã, normalmente é a hora que eu estou pensando que está chegando a hora de ir dormir, é mais ou menos 2h da manhã a hora que eu vou, é um negócio meio louco, né? Mas é assim mesmo. E o Danilo estava dizendo o seguinte, que um dia os amigos deles pensaram a respeito de entrar na internet de cabeça e largar tudo aquilo que estava fazendo. Ele disse assim, eu naquela época entendi que você pode fazer as duas coisas. E eu apostei em ficar na televisão. E ficando na televisão, eu sou hoje, palavra do Danilo, o único programa de entrevista, talk show, que nada mais é do que isso aqui que a gente faz também, que hoje tem o nome de podcast, porque é uma mistura de rádio e televisão. E eu tenho hoje o prazer de anunciar que nós somos o único programa diário de talk show no Brasil. Olha que louco que é isso. E que visão que esse cara tem. Porque quando a gente radicaliza, isso aqui é certo, isso aqui é errado, isso aqui é desse jeito, isso aqui, a gente termina ficando contaminado com a nossa própria ideia. E a gente começa a discutir lá dentro da cabeça, porque a gente tem do lado esquerdo ou do lado direito, não sei exatamente onde é que eles ficam, eu acho que prefiro botar um na frente ou outro atrás. Um anjinho e um diabinho fica dizendo, isso aqui tá errado, isso aqui tá certo, se não, vai aqui e tal, não sei o quê. A gente começa a criar conflito interno. Então eu acho que há espaço para tudo na vida. E a vida está mostrando isso. Há espaço até para guerra, uma pena, né? Mas tem. Há espaço para gente que maltrata cachorrinho. Ah, que coisa mais terrível, né? Há espaço para homem que bate em mulher, briga com... Há espaço para tudo. E é somente a gente descobrir como é que são esses espaços e trilhar de forma que a gente não vá nem muito ao oeste, nem muito ao leste. Que a gente ficaria assim mais ou menos no meio termo. Eu acho que o bom caminho é esse, e a gente seguir mais ou menos por isso. Eu tenho dificuldade de entender empreendedores. Porque o empreendedor é um animal humano que tem não um diabinho na frente e outro atrás, mas tem um diabinho na frente, um atrás, outro diabinho de um lado e outro diabinho do outro. E na cabeça dele as coisas funcionam assim o tempo todo. Está brigando para saber como é que faz. Ser empreendedor no Brasil é muito mais difícil do que a gente supõe. Porque eu estou falando que empreendedor é bicho doido. Mas no Brasil é muito pior, porque o Brasil não é um país para amadores. Quem falou isso aí foi o Tom Jobim. Mas também não é país para profissional, porque o profissional, se vier lá do exterior para cá, um banqueiro, um bancário vier aqui para cá para o Brasil, não vai entender como é que a gente consegue fazer. Então as coisas são desse jeito. Eu estou falando isso aqui porque é o seguinte, empreender é uma matéria-prima do meu trabalho. Eu gosto de falar a respeito do assunto. E quando eu vejo jovens empreendedores se lançando em busca de um sonho, e todo empreendedor é sonhador, disse para você que uma parte do sonhador é do anjinho, a do louco é do diabinho. Então quando eles se jogam para isso aí assim, eu fico de longe olhando, batendo palma e dizendo assim, vai dar certo, torcendo. Eu trago hoje aqui 3 figuras que se conheceram de uma forma até insólita e que resolveram criar uma empresa. Até o nome dela é diferente, Action 360. Vocês vão ver o nome dela aí daqui a pouquinho na tela com a gente. E é o seguinte, o que a gente está trazendo eles aqui para conversar? Primeiro, o que é a Action? O que ela se propõe fazer? E o que a gente vai discutir aqui no programa? O cenário atual do mundo digital, já toquei aqui assim nesse ponto, a visão estratégica e madura do marketing, porque marketing é assim, você coloca uma coisa, daqui a pouco você vai ver, tá saindo outra, né? E você tem que ir dominando ali o monstro ou o tesouro que está saindo. A construção da marca, a identidade digital,
Os ativos digitais, a experiência do cliente e com a tecnologia. Enfim, eles estão propondo algo que é novo. Propaganda é novo, Léo? Não, propaganda não é nova, não. Propaganda está lá desde os primórdios. Mas é que as coisas vão mudando e a gente vai tendo que se adaptar. Eu estou recebendo aqui hoje, pela ordem, claro que eu vou dar aqui a preferência para as moças, a Alanis, que está aqui do meu lado, na frente, na frente dela, de camisa Bordeaux. Gostou? Oh. Bordeaux, né? É esse o nome mesmo. Né? Para o pessoal de marketing é isso aí. De camisa Bordeaux está o Vitor, que... O Gabriel, que por acaso e por sorte é o marido da Alanis. Muita sorte. Muita sorte, é verdade, muita sorte. E pai de 2 meninas já, né? 2 meninas, lindas por sinal, né? Maravilhoso. Isso. E aqui na minha frente, essa fera que eu já conheço aqui já faz muito tempo, que é o Vitor. Terminei trocando aqui acima, foi de forma inadvertida. É normal, ao vivo tem. Obrigado por você ter vindo. É um prazer estar aqui, estar na sua presença, no seu podcast. Eu me sinto muito poderosa aqui. Ai, que legal, muito legal, muito legal. Você é poderosa. Léo, a gente quer agradecer muito pela oportunidade de estar aqui no seu programa, prestigiando. Agradeço eu vocês terem vindo. E a gente se uniu com ideais muito parecidos, cada um com habilidades diferentes, e a gente desenvolveu um produto diferente, que a gente não encontra no mercado. Uhum. A gente começou muito tempo atrás, quando na verdade eu trabalhava numa empresa, e de repente dessa empresa... Lá em Curitiba? Não, ainda era aqui. Isso, uhum. Muito tempo atrás. E nessa empresa eu acabei construindo o marketing interno dela inteirinho. Uhum. Isso foi lá em 2016. Se você quiser citar qual é a empresa, fique muito à vontade. Eu trabalhava na clínica do Zequinha Araújo. Uhum. Uhum. E lá eu consegui... Parabéns pela marca que você conseguiu colocar. Uhum. E lá dentro consegui ajustar, organizar, estruturar um sistema, um sistema de marketing. Quando eu saí de lá, conseguiram dar continuidade ainda a isso. Uhum. E depois disso, passei uma temporada em Curitiba. Quando eu... Sua terra, né? Minha terra natal. Quando eu fiz esse trabalho, eu percebi padrões, eu percebi que a gente precisa estruturar esses padrões e comecei a me aperfeiçoar cada vez mais em relação à marca, em relação à identidade, em relação à personalidade da empresa dentro do mercado digital. Que hoje em dia, Léo, é assim, antigamente era muita panfletagem. Isso. Hoje em dia, antigamente era panfletagem, era rádio. Hoje em dia, a própria propaganda ela tá chegando aqui na mão do cliente. O cliente, o algoritmo, ele sabe que o cliente quer. Uhum. E ele entrega exatamente aquilo que o cliente quer. Se você não sabe o que é algoritmo, daqui a pouco a gente conversa. Mas antes eu vou fazer o seguinte. Ô, Gabriel, vem cá. Saúde. Saúde cada vez que a gente faz tem que olhar nos olhos, né? É verdade. Saúde. Mina Linda, que tem uma marca consolidada, a melhor água do estado de Rondônia, que está comigo aqui desde o início do programa. E que tem uma marca bem característica, né? Bonita. Uma identidade. Interessante, cara. E o interessante, um dia eu estava perguntando para ele, para o Cleomildo, de onde vem essa marca? Ele disse assim, eu queria uma coisa que fosse... A mina é bonita, eu queria passar isso. Mina Linda, foi ele mesmo que criou. A marca é dele, não teve... Daqueles é achado, né? Sim. Tem coisas que são desse jeito. E uma coisa interessante também da Mina Obrigado Linda... por você ter vindo também, viu? Muito obrigado. É uma honra estar aqui, pra mim é uma honra estar na tua presença e poder falar sobre comunicação com alguém que é fera nesse quesito. Cara, obrigado. Eu acho engraçado e muito corajoso do pessoal da Mina Linda,
da identidade visual deles. Eles trabalham muito com vermelho, que é uma cor que geralmente você não associa à água, né? Geralmente, quando você vai falar sobre água, você está pensando aí em azul. Exatamente. Isso, azul, verde, né? Isso, e eles... Quando a gente fala de carne, não pode colocar verde. Exato. Eu me lembro quando eu trabalhava na Sadia, uma vez eu fui falar alguma coisa, eu disse, não, verde não, pelo amor de Deus, verde não. Verde na carne, não. É que não pode mesmo, né? É que nem quando a gente trabalha com a saúde também, tem bastante azul, verde, cores mais claras. E eu admiro muito marcas que têm essa que vão... A coragem, né? Isso, essa coragem. Eu acho que é coragem mesmo. Exatamente, né? de ser disruptiva. Eu admiro muito isso no profissional. E é aquilo que o Gabriel falou também, sobre a questão da marca pessoal, da identidade. Deixa eu puxar o seu microfone. Ou puxa você ou o microfone. Pra frente ou pra trás? Não, pra perto. Sim? Tá. Pra perto. Assim tá melhor? Eu vou contar uma historinha aqui pra você. Fala. Eu estava entrevistando uma vez aquele Magela. Magela é cego. E com cego você tem... Você imagina, se a Nani fosse cega e eu dissesse para ela, sua água está aqui do lado esquerdo. Ela ia sair procurando o lado esquerdo, tal, não sei o quê. Então eu tenho que ser assim, bem literal, está à sua esquerda, um pouco à frente, tal, não sei. Tudo certinho assim, né? E se eu disser tá do lado, ela vai fazer assim, porque é para ela qualquer lado é lado, né? Então para ela não, para você. É válido. E eu estava falando com ele, eu disse assim, o seu microfone está à sua frente, a quase um palmo do seu rosto. Aí ele fez assim. Ai, como é grande. Que mala, que coisa, rapaz, que doido. Caramba. Vai lá, desculpe ter interrompido. Não, imagina. Eu acho que a gente tá falando sobre essa questão do manual da marca, né? Que é uma coisa muito importante quando você tem uma empresa, que é saber as características dela e documentar isso e saber passar isso pra tua equipe. Então, eu imagino, né, o trabalho que a menina linda deve ter tido de pegar, separar quais eram as cores que eles iam trabalhar, explicar para a equipe de marketing, ou quando a equipe de marketing deles foi propor isso, né, de trabalhar o vermelho. Eu fico imaginando o quão disruptivos eles têm que ser, o quanto o profissional de marketing tem que ser para propor isso, e também a empresa de aceitar isso. Eu acho muito interessante quando as empresas aceitam. E Léo, o que aconteceu? Da gente. Igual ele estava falando, esse manual da marca foi algo muito incrível, porque assim, como te falei, passei uma temporada lá em Curitiba, e lá eu tive o prazer e a honra de ser o diretor de operações de uma equipe muito boa de marketing, uma empresa bem estruturada, onde a gente estava já com uma cartela de cliente de uns 200. Caramba. Uma empresa bem grande. Bem Isso, bem grande. Bem sólida, bem né? Sólida. Então, me casei com essa mulher maravilhosa e a gente decidiu... Não vou dizer nem que sim, nem que não, apenas concorda. Número e grado. É maravilhosa, ela é incrível. A Nanis é daqui de Porto Velho. A Nanis é daqui mesmo. E nisso, vim pra cá com ela e descobri que essa mulher, além de maravilhosa, ela é um grande cérebro. Caramba. Essa mulher é incrível. Então, eu juntei o meu conhecimento com o conhecimento dela e a gente desenvolveu um manual da marca, que a gente segue como o princípio da Axiom. Agora ela vai contar um pouquinho do papel dela, do que ela contribui para a Axiom. Então, A primeira coisa que eu queria saber, quem foi que criou Axiom? Então, Axiom vem é uma criação ação. coletiva? Vem de ação. É coletivo. Coletivo. Luz, câmera, ação, Axiom. Isso. Que somos Então, nós. A gente, na busca do nome, a gente estava pensando em algo que refletisse exatamente o que uma agência 360 faz. Ela não só faz uma ação isolada. Ela faz o todo. Ela é a ação. Isso. E a gente por isso, talvez, por isso exatamente o 360, né? Exatamente. Você pega do início e volta, né? Isso. Exato. É regra de administração, né? É fazer e rever. O tempo todo, né? A gente tem quando a Axiom surgiu, depois de um tempo, a gente foi evoluindo, né, os ideais dela.
E a gente percebeu que quando a gente trabalhava como empresa, que dava essa possibilidade da gente trabalhar ao todo ela, então desde a parte de criação da identidade da marca, a escolha a criação do manual, né, da marca, então também a relação com o cliente, então também produção, isso, a produção, o treinamento, do material. o treinamento das equipes de comercial, porque um ponto muito importante hoje também, que você citou logo no início do podcast, que é a experiência do usuário. A gente vai falar sobre isso um pouquinho mais pra frente, mas a experiência do usuário hoje é o que faz a total diferença de uma marca que tá bem consolidada no mercado e de uma empresa que ela só vai ter um boom de vendas e depois diminuir. Então, quando a gente tem esse trabalho 360 de trabalhar o todo da marca, a gente consegue ver... Construir algo mais sólido, né? Exato, ver que algo mais coerente com a imagem, com a identidade. E se vê que a marca está crescendo em uma linha reta, subindo. Vamos lá. É contigo agora, minha linda. Então, eu comecei bem novinha a fazer uns designs pequenos, sabe, uma coisinha básica, porque o meu pai, ele fazia design para a escola que ele trabalhava. Ele é digitador, que ele trabalha, né, ainda. E acabava fazendo o classe A. E acabava fazendo uns designs, e eu sempre via. Só que ele usava o CorelDRAW. Você É vai dar uma bom. risada, isso é coisa de dinossauro. Exatamente. Então, assim, eu fui me aperfeiçoando, eu fui melhorando, eu fui fazendo cursos, até que eu comecei a trabalhar como freelance em canais de comunicação. Aí eu tava ali trabalhando como freelance e eu estudando muito mais ainda, né? Eu acabei descobrindo o mercado de PRL, que é relacionado ao tráfego pago. Porque, assim, o que a gente vê? Se a gente anuncia algo na internet só postando, a venda, ela não acontece. E se acontecer, é muito lenta, é muito devagar, não tem tamanho, sabe? É como se fosse a panfletagem. Se É você como não se tem fo- tráfego pago, Isso. não tem a entrega para aquele cliente específico. Pro Você sai cliente que quer. distribuindo no meio da rua. Qualquer Exatamente. coisa. Onde cair, caiu. Onde né? cair, Exato. caiu. É. Exatamente. E aí eu comecei a aprender sobre tráfego pago. E assim, o tráfego pago, ele é incrível. Incrível. Se você entende como ele funciona, se você cria uma estratégia que dê certo, você consegue fazer muito mais. Muito mais. E o que a gente vê? Que o tráfego pago, se ele trabalhar sozinho, ele vende. Mas uma hora ele para. Tem que ser todo um conjunto. Tem que ser a arte, tem que entrar em conjunto, tem que estar em conjunto com a identidade da marca, sabe? Tudo tem que estar em conjunto para ele conseguir ficar por bastante tempo. São E a gente tem que metas. lembrar, o marketing, ele não é um gasto de dinheiro, ele é um investimento. E quanto menor a gente conseguir a métrica por clique, por lead, significa que tá certo para escalar. Porque assim, quando a gente anuncia, a gente faz testes. Testamos, por exemplo, cinco design com público diferente. E assim, o que der menor o custo por lead é esse que é o Que é o bom. melhor. Que era o melhor. É o melhor. Porque assim, a gente não quer fazer o cliente gastar muito. Eu vou te pedir só o seguinte: nós estamos falando para um público aqui que é variado. A gente está falando em lead, está falando em clique, está falando em tráfego pago. E eu queria que um de vocês, não sei se exatamente você, explicasse para mim, como se estivesse falando, como se eu fosse uma criança de 5 anos de idade, o que é um tráfego pago. Que a gente está acostumado a ver isso. Olha, tem gente ganhando dinheiro no YouTube. Eu quero ser a Virgínia do Salvador. Eu quero ser... Todo mundo está aí ganhando grana. E tem gente que não está. E tem gente que, apesar de ter zilhões de seguidores, mas não consegue passar isso para frente. Vamos lá? Eu tenho um exemplo muito interessante. Vamos lá. Desculpa te cortar, mas eu tenho um exemplo muito interessante. Vai chamar a Virgínia Sabador? Não. A falar nisso, a Virgínia Sabador, gente, tá pulando fora, né? Vai ter o último programa agora, né? Eu acho que sim. vai Como é que é o nome da outra lá? Gente, a ex-mulher do Mick Jagger, a Luciana Gimenez, também saiu. Os dinossauros estão indo embora. E tá chegando gente nova aí no pedaço, né? Vamos ver como é que Às vai vezes ser. nem tão nova, né? Mas exato. Mas com que já ideia muda a nova. área. Com ideia nova, né? Sim, exatamente. Vamos lá. Então tá, vamos lá. Basicamente, quando a gente tá rolando pelo feed do Instagram, ou quando a gente tá procurando alguma informação no Google, aparecem os anúncios pra gente. Isso. Aparece aquele patrocinado.
aquele patrocinado, ele não é aleatório. Ele não chega para você de uma maneira espontânea. Ele é totalmente pensado, então, quando eles estão criando a campanha, quando a empresa está criando aquele anúncio para você, ela pensa em qual é a sua idade, ela pensa em o que você consome. Então, geralmente, se você procura sobre marcas de luxo, se você procura sobre viagens, se você Ou seja, aquilo que eu busco lá na internet, o tal do Esse é o algoritmo. Isso é o algoritmo. algoritmo está lá buscando. O algoritmo é um rapaz que você não conhece, eu não conheço, ninguém conhece, mas ele está lá, ele sabe tudo que eu quero. E o que ele faz? Ele vai lá e pega aquilo que a Aline está querendo vender, diz assim, Aline, me empresta aqui. Me passa aqui que eu já sei para quem eu vou colocar. Eu vou colocar para aquela turma que é muito parecida com o Léo. Pronto. Exatamente. É mais ou menos isso? É exatamente Pronto, isso. explicado. Mas, Léo, o que acontece? Não é só eu colocar lá, porque a pessoa ela sente interesse. Ela vai ver. Só que às vezes o interesse dela não é imediato. Então, ela vai ver, o anúncio simplesmente não volta mais para ela. E aí que entra o trabalho maravilhoso da Alanis. E aí também temos o remarketing, que é fazer esse anúncio aparecer de novo para a pessoa de uma forma mais atrativa, de uma forma que convença mais ela. Porque assim, tudo é nas métricas. Aparece o resultado de tudo nas métricas. Então a gente sabe o que fazer. Que é a medição daquilo que está acontecendo. É o gasto que você vai ter para gerar uma conversão. Perfeito. A porcentagem de cliques também, a quantidade. E aí que entra também o lead. O que é o lead? O lead é aquela página, você provavelmente já deve estar no Instagram, nos stories, e você vê um anúncio interessante, clique aqui para saber mais. Quando a pessoa ela clica, ela entra nessa página que a gente chama de landing page. É onde a gente vai gerar o lead, que é o que vai fazer o remarketing para essa pessoa. Você acaba virando... Então, porque ela clicou, mas não comprou. Entendeu? Então, o algoritmo ele entende que aquela pessoa, ela quer isso, e ela vai começar a ver esse anúncio cada vez mais, até o momento de realizar a conversão, que é quando a gente vai converter este clique em venda. Gente, você fica imaginando só o seguinte, aqueles sites principalmente de produtos chineses que você recebe lá, mas um monte, né? Shopee, faz o seguinte, se você quiser, faz uma busca lá, não precisa você comprar. Chega lá e procura algo que eu comprei essa semana, comprei uma ampulheta de vidro. Aí vai lá e, vou comprar uma ampulheta de vidro. Gente, o que vai aparecer de ampulheta de vidro, de metal, tal, não sei o que, logo depois, é um negócio de doido. E não aparece só, assim, no local onde você estava. Aparece no seu Facebook, aparece no seu Instagram. No TikTok. No TikTok, no YouTube. Exato. É como se eu tivesse sido apresentado para alguém aqui da rua e o pessoal disse assim, você é da televisão? Vem cá, deixa eu mostrar um negócio aqui que eu queria que você fizesse. É isso aí, assim. Aí você começa a ser chamado para alguma coisa, né? As pessoas, eu queria que você levasse alguém lá para entrevistar. Esse relacionamento que é um negócio que ninguém está pensando. Mas existe. A Ampulheta acabou de dizer para mim aqui que nós estamos fechando 15 minutos nesse primeiro bloco. Eu vou chamar o Hospital de Olhos Veloso, vou contar uma história bonita aqui para você. Eu sei que você que é daqui conhece. Dr. Baldez, que conta a história dele, que se vincula a uma marca. Essa marca está comigo aqui desde o primeiro dia de programa. Caramba. É o Hospital de Olhos Veloso. Isso não tem preço. E aí é o seguinte, ele conta essa história dele, que tem essa ligação também com essa marca aqui, o Hospital de Olhos Veloso. Doutor Baldez, vem cá, conta como é que foi essa história aí, vai. Eu sou filho do Hospital de Olhos Veloso. Então, quando eu venho para esse hospital, eu me sinto em casa. Quando eu terminei minha residência, eu fui para Curitiba fazer meu fellow. Os equipamentos que a gente via lá no Hospital de Curitiba, a gente tinha todos aqui no nosso hospital. Nós aqui sempre tivemos alinhados com a tecnologia do que tem de melhor no mundo. Na terça-feira, 2 dias antes de começar a minha formatura, meu pai passou mal. E naquela hora eu estava com medo de perder meu pai. E a médica que nos atendeu, ela foi assim, de uma delicadeza, de um profissionalismo, que naquele dia eu fiz uma promessa com Deus. Não vou admitir
um tratamento diferente desse que essa doutora teve comigo em relação aos meus pacientes. Isso para mim reforçou mais esse comprometimento. Estamos de volta, eu estou no segundo bloco do nosso programa de hoje, conversando aqui com a Alanis, com o Gabriel e com o Victor a respeito da... Falei alguma coisa errada, Alanis? Não, falei tudo certo. Gabriel, Victor. Não, é que eu fiz assim, escravo de jogava pra ficar, tira, põe, deixa ficar do jeito que tá bom. Tá. Bom, e eles estão falando a respeito da Axion 360. Eu acho que nem precisa nem explicar para vocês aí por que Axion 360. 360 é você sair desse ponto, fazer o círculo e voltar a ele. Isso é uma linha de ensinamento de administração. Tudo que você vai fazer, você começa num ponto, segue, e quando chega aqui nesse ponto final, é porque você precisa rever os métodos que você fez, saber se está tudo certo, e aí você fica nesse looping o tempo todo. A vida inteira você tem que estar fazendo esse looping. Então é basicamente isso aí. Exatamente. Bom, basicamente. Bom, ficou faltando alguma coisa de ti? Não. Claro que sim, né? Claro. Bom, Então, Léo, Gabriel, é o seguinte, a partir daí tem mais uma coisa. Nós falamos aqui em marca, identidade de marca, e eu lhe dei os parabéns, porque como é que você pega uma fundação que tem um nome tão esquisito e consegue firmar essa marca? Quando a gente pensa em saúde aqui dentro de Rondônia, a gente pensa também em Fundação Zequinha Araújo. Fundação Zequinha Araújo. Tudo complicado, né? Para marketing é bastante complicado. E vocês criaram alguma coisa ali assim que... Parabéns. É muito bom. E como é que se faz isso? então, E por que se faz isso? Então, Léo, vou falar aqui da nossa grande Coca-Cola. A Coca-Cola, ela tem uma identidade tão forte que até mesmo quando você vê um urso polar, você já lembra da Coca-Cola. Se tiver ondinha, a gente lembra. Né? Lembra. O Natal também é uma imagem A muito cor vermelha. Coca-Cola. Exatamente. A tipografia, isso tudo é... Eu me lembro da minha neta dizendo assim, pro pai dela, né, pro meu filho, eu quero o tênis da cobrinha, o tênis de não sei o que, era da Nike. Eu não me lembro exatamente, era do C, da letrinha, alguma coisa assim que ela falou. Eu disse, olha só, ficou na cabeça de uma criança de Exatamente. 2 anos. É muito engraçado a gente ver isso, porque hoje em dia a gente vê que os estudos mostram que a atenção que o público tem hoje nas redes sociais é de uma criança de 8 anos, Isso. por exemplo. Uhum. Então, muitas marcas têm trabalhado esse tipo de conteúdo. De approach. Isso, então, tipo, elas trabalham desde a legenda até o tipo de conteúdo, as cores, como se ela estivesse falando com uma criança de 8 anos. E aí, algumas marcas comportam isso, mas outras já não é uma estratégia tão interessante. E é por isso que é tão interessante você conhecer muito bem a sua marca. Eu vou até mudar a minha forma de falar a respeito dessas coisas, que eu digo assim, eu quero que você explique como se estivesse falando com uma criança de 5 anos. Pronto, uma criança de 8 anos. Aumentei 3 anos na minha idade aí. Vamos lá. Tudo comunica, Léo. Então, a gente teve um cliente muito bom, um grande amigo, o Dr. Wesley, dono da Calanto Laser. A Calanto Laser, a gente construiu toda a identidade dela, construímos de uma maneira em que a gente conseguiu passar o que representa a Calanto Laser. Qual sentimento que você quer estando lá dentro. E depois que a gente já estava com esse pacote 360 bem completo, bem sólido, produção, edição, enfim, gravação, a estratégia, o manual da marca, e viu que funcionou. Mas aí, igual você falou no comecinho, é aquele diabinho da frente, aquele diabinho de trás, aquele diabinho do outro lado. Falou, não é o suficiente. O que eu percebi, Léo? A gente fica muito refém de um aluguel do anúncio. Porque assim, parou de anunciar, a tua visibilidade cai, parou de visualizar, o teu rendimento cai. E foi o ponto que a gente... Isso é uma coisa natural. É natural, isso acontece. Tem que lutar contra essa lei da gravidade na publicidade, né? Que é a mesma lei, né? E foi quando a Axion, ela revolucionou. A Axion,
ela entende que a empresa ela não basta ter uma imagem, ela não basta estar bem posicionada, mas ela precisa que esse valor gere um retorno. A gente desenvolveu uma equipe muito boa de desenvolvedores de sistemas, automações e inteligências artificiais, onde a gente vai transformar o digital em um ativo para a empresa, um ativo para a instituição. Vou te dar um exemplo de um dos nossos clientes. Um salão de estética, onde tem vários procedimentos. O que a gente fez? A gente fez um projeto desenvolvendo uma rede social para esse salão, onde as clientes elas vão estar participando ativamente, publicando cabelo, look, inspirações, onde o salão ele vai estar gravando procedimentos, fazendo vídeos curtos, alimentando aquela plataforma. Perfeito. E o que acontece? Isso aí é um trabalho estratégico, porque assim, Léo, como que a pessoa vai sentir vontade de ir lá publicar? Então a gente oferece pontuações. Cada vez que tu publica, você recebe pontos que futuramente você vai converter esses pontos em descontos, em procedimentos. Perfeito. A intenção vamos criar uma comunidade. Uma comunidade para gerar pertencimento. Quando essa comunidade atingir o ponto necessário, a gente começa a introduzir anúncios e aí você vê o retorno desse ativo. Aí você transformou esse produto digital, que é apenas produto, que é só uma ideia, né? Solta no mundo, em um verdadeiro ativo digital. Caramba. Te dá retorno. Que te dá retorno. Edwin, Esse é o conceito do ativo digital. Inclusive, temos mais alguns projetos que logo vão sair. Um projeto que a gente está trabalhando para oferecer, em parceria com a prefeitura, à população de Porto Velho, relacionada à saúde. Eu fico imaginando o seguinte, é que a possibilidade que vocês têm, porque a plataforma é essa, a ideia, eu não gosto de falar plataforma não, porque plataforma lembra coisa de trem, né? O trem passando e acabou, a plataforma fica lá parada. Tem um filme, Matrix, por exemplo, tem uma coisa ali que é feia, né? Aquela plataforma é um desespero. Então, eu não gosto de usar plataforma não, mas ambiente. Nesse ambiente aí, vocês têm tanta coisa para criar, que eu fico imaginando, a gente está falando aqui de prefeitura, a gente pode falar de qualquer coisa, né? Exatamente. A gente está andando pela rua de carro, a gente vê um comércio, a gente consegue criar um negócio legal para que as ideias já começam a vir. Você sabe, em 1990, quando eu cheguei aqui, a gente está conversando, às vezes eu cito exemplo por causa da idade, que tem coisa que vem lá de trás, né? Mas eu cheguei aqui e o pessoal dizia assim, sim, onde é que você vai vender salsicha? Num lugar onde tiver uma placa de Coca-Cola. E o cara diz assim, por quê? Eu digo, porque todo mundo toma Coca-Cola e vai querer comer um sanduíche, sei lá. Eu acho que é por ali que vai. Aí você vende ali presunto, você vende isso. Porque se você entender o que é que você precisa agregar, é somente você descobrir qual é a estrada. Naquela estrada não necessariamente local de passagem de carro, mas de pessoas, né? Onde as pessoas estão passando. É por ali, né? Isso, Léo, também é o que a gente entende na Axion como sanar a dor do cliente. Então, o cliente ele tem algumas dores, ele tem as suas reclamações e ele quer chegar em um certo ponto. Então, a gente identifica isso, às vezes o cliente não sabe qual é o problema da marca dele, então aí vem toda uma parte de diagnóstico. Ele tá com dor de cabeça, você puxa a dor de cabeça dele para você, fica lá não sei quantas horas e devolve para ele. Exatamente. O comprimido é esse, né? Exato. Então, assim, a Axion, ela tem alguns processos depois que a gente fecha um cliente, justamente para isso, para a gente conseguir identificar, vasculhar toda a tua marca, entender todo o teu processo, entender todos os teus procedimentos, onde cada ponta solta, para que a gente possa, no final, amarrar tudo isso
e transformar o teu produto em uma marca de sucesso. Eu vou voltar lá para a propaganda do início, lá nos primórdios, porque a propaganda é o seguinte: você cria uma marca, manda ela para o pessoal, ela pode pegar ou não. A gente tem uma marca chamada Maizena, caixa amarela. Sim. Eu era criança e aquilo já estava lá. E olha que eu fui criança, já tem mais de 20 anos. Então é o seguinte, tem coisas que ficaram, tem coisas que passaram. Se você falar que chute, quem é da geração de 40 anos sabe exatamente do que a gente está falando. Daqui a algum tempo, se a gente falar de uma marca que foi lançada agora de chocolate, por exemplo, TikTok, se eu não me engano, é esse o nome, é esse? Tic-tac. Tic-tac. Não, é... Gente, eu esqueci agora. Mas eu sei que essa molecada aí, daqui a 20 anos, 30 anos, eles vão saber o que é, né? E quando eu olho para trás, que eu me lembro, eu gosto de carro, né? Então, quando eu olho para trás, eu me lembro de marcas que foram assim, símbolos da minha vida, né? Opala, Corcel e tal, não sei o que. Essa coisa toda fica no imaginário. E isso permite abrir para muitas possibilidades. Você falou de prefeitura aqui. E às vezes eu fico sem entender como é que alguém perde uma marca consolidada, firme, bonita, que estava pronta, que tinha um símbolo bonito. Eu estou falando de Inodê, que é um exemplo do anti-marketing, né? Mas por quê? Porque faltou alguma coisa ali que era o tal do relacionamento e do produto interagindo com o cliente. É o que a gente chama de pertencimento. Isso. Né, Vitor? Faltou isso para eles, né? Eu acho que um grande case de pertencimento, mas que depois né, teve alguns problemas e acabou falindo, é a Herbalife. Eu lembro que um tempo atrás, tipo assim, era uma tendência você ter o seu grupo de pessoas que ia em uma loja da Herbalife, todo mundo tomar seu shake, ficar falando sobre ser magro e não sei o quê. Isso acaba gerando uma comunidade. A Herbalife ainda existe. A Inodê não existe mais. Agora, é Inodê mesmo o nome, né? A Herbalife ainda existe, mas é num nicho muito menor. Bem menor. Sim, eu vou fechar esse bloco aqui, eu vou chamar Olá Telecom e, olha, para quem gosta, nós estamos falando aqui de digital, é necessário que você tenha um apoio técnico muito bom de uma empresa que pode te oferecer velocidade, garantia, tudo isso. E a Olá Telecom leva até você. Eu vou te falar, nunca fico na mão com a Olá Você não Telecom. Na nossa casa é Olá. Tá aí, gente, pronto. Ó. Conversar com quem sabe e beber com quem paga. Vamos Conheça a Olá Telecom, o seu provedor de internet de fibra ótica. Com frota de veículos bem equipados e profissionais treinados, tanto na área de campo quanto na área de suporte. A Olá Telecom garante que você esteja sempre conectado, seja para o trabalho, estudo ou lazer. Com a nossa tecnologia de ponta, oferecemos a você a internet mais rápida e confiável de Rondônia. Estamos comprometidos com a sua satisfação. Olá Telecom, conectando você ao mundo. Estamos de volta, eu estou no terceiro bloco do nosso programa de hoje. E eu converso aqui com Gabriel Vitor e com Alanis. E a gente está falando a respeito de marketing digital, propaganda, enfim, passando isso aí. E por que eu estou trazendo eles para aqui? Pelo seguinte, porque quem está fazendo uma coisa certa, dizia o Chacrinha lá que na televisão nada se cria, tudo se copia. Na verdade, é a lei de Lavoisier adaptada para a televisão. Na natureza nada se cria, tudo se copia. Então, se você está achando que essa é uma boa ideia, pega essa ideia e parte para cima. Se você acha que é uma boa ideia, mas você não quer entrar nesse nicho de mercado, você não quer fazer isso, procure a Action. Aliás, já vou colocar aí, daqui a pouco eu tenho que colocar uns... Eu vou chamar o Samar para dar tempo para vocês colocarem aí. Pode ser? Colocar as redes sociais e aquelas fotos que eu mandei aí para você. Pode ser, Jales? Gui? Não sei quem é que está aí. Pronto, beleza. Vamos lá, velho. A rede hospitalar Samar está presente nos principais municípios de Rondônia, com uma estrutura completa de serviços. Consultas médicas ambulatoriais, pronto atendimento 24 horas para situações de urgência e emergência, exames diagnósticos de laboratório e imagens com equipamentos de raio-x e tomografia modernos.
Equipe médica especializada para a realização de cirurgias nas mais diversas áreas da medicina e os mais avançados tratamentos de alta complexidade, com a hemodinâmica para procedimentos de cardiologia, UTI neonatal e pediátrica, disponíveis no Hospital Samar Porto Velho. Reunimos mais completos serviços de saúde em um só lugar, para sua comodidade. Seja em Porto Velho, em Cacoal ou em Ji-Paraná, você pode contar com os serviços de saúde da Rede Samar, porque cuidar com excelência é o nosso propósito. Para mais informações sobre atendimentos a convênios e particulares, entre em contato através do canal de atendimento 0800 033 0393 ou em uma de nossas unidades Samar. Isso aqui para vocês. A Alane estava aqui assim, a gente estava falando a respeito de marcas, né? E eu dizendo o seguinte, se eu tivesse que fazer um podcast hoje, porque isso aqui é uma adaptação do programa Léo Ladeira, eu colocaria Fala Velho. E ela aí virou e disse assim, eu achava você uma pessoa muito mais séria. Por causa do nome do programa, né? Eu acho que é cabelo branco, velho. Não deve ser um velho sério, né? Então, é nada. Eu sou da banda virada mesmo. E a marca, ela tem esse poder, né? De dizer que você é. Então, às vezes você tá comunicando de um jeito que não tem nada a ver. Agora, é por isso que a marca precisa se posicionar, porque ela tem que mostrar aquilo que ela é. Exato. E não fingir ser algo. Agora também não aconselho ninguém ficar colocando o nome na marca. Porque Léo é um apelido que eu me dei, porque eu não tenho coragem de ficar repetindo meu nome. Então, foi eu mesmo que criei o nome, e não foi agora, quando eu era criança mesmo. Mas eu não aconselho ninguém colocar, não. É muita cabotinagem você colocar o próprio nome num programa. Bom, vamos embora, porque a gente precisa falar com a pessoa que é a mais importante do grupo. Gente, olha a Cisânia que eu estou promovendo aqui. Ele tá querendo causar discórdia. E eu acho que ele tá conseguindo. Não, tá nada. Vocês são muito unidos. É interessante, você é daqui também? Sou daqui também. Você, que não conhecia a Alanis? Não, eu conheci os dois ao mesmo tempo. A gente Já aqui? Já aqui. A gente participou de um evento. E você conheceu a Alanis? A minha mãe, ela se mudou pra cá, pro norte. Meu pai é lá de Curitiba. Então, nessas viagens que eu vim aqui com a minha mãe, acabei conhecendo ela. E ficou por aqui. E aí eu fui trazendo ele assim com o meu poder. Não, eu vou te contar um negócio. Esse daqui nunca vai precisar ir lá no Hospital de Óleo Veloso. Tem uma visão que eu vou te contar um negócio. É aquela... Exatamente. Uma visão maravilhosa. Foi na mosca. Foi. E aí, Léo, a gente tava buscando, eu e minha mulher, a gente já tava atrás desses eventos de network. A gente precisava concretizar a Axion, que na época nem existia nome. E nesses eventos de network, a gente acabou conhecendo o Vitor, essa cabeça maravilhosa, que tem muito a somar com a gente. Ele tem muita visão. Tem muita visão. Muito a somar com a gente. E o Gabriel e a Alanis, eles têm essa vontade, e eles dão a cara à tapa, e era uma coisa que eu não tinha, particularmente. Então eu sabia o que eu tava falando. Ele tinha todo o poder, mas ele não expressava esse poder. Foi interessante, você estava lá na rede amazônica, né? Eu já trabalhei na rede amazônica. Mas não... Não. Quer dizer, era como o padeiro, né? Faz o pão bonitinho. Exato. E fica lá olhando por cima do vidro, né? Eu trabalhei também. Mosca de padaria. Eu trabalhei por muito tempo em assessoria também. E então, assim, eu sabia fazer todo o produto, eu sabia fazer tudo, só que eu ainda não tinha aquela coragem de ir pra frente das câmeras. E esses dois, eles têm um poder de convencimento incrível. Eu tô aqui hoje porque eles têm eles mostraram em mim algo que eu não tinha visto. E eu acho que a gente tem trabalhado muito isso com os nossos clientes, de mostrar para eles potenciais que às vezes os nossos clientes não veem. Então, eu acho que esse é o maior poder da Axion. Isso. Saber. E hoje, a Axion, ela... Quem foi que foi buscar em Michelangelo a inspiração para fazer essa... Sim. A criação da nossa design maravilhosa. Isso é a criação de Adão. Isso. Olha só. Que lindo ficou isso. Parabéns. Obrigada. Que lindo. Essa é se vocês não estiverem entendendo, é o seguinte, tem um afresco de Michelangelo, que é a criação de Adão. É Deus
com o dedo próximo de Adão. E aí a gente tem uma série de conversas que a gente faz que a centelha divina, ela não é a colocação dentro do corpo, ela é a proximidade do corpo. Eu acho muito bonito isso aqui, muito bonito. bem Isso dá desenvolvido. tempo, isso dá para a gente elaborar muita coisa aí. Essa imagem, ela passa justamente isso. A gente está falando sobre a questão de humanização e sobre a questão de conexão. Nada melhor para acessar isso do que essa conexão. É verdade. Muito, muito bonito. Hoje não basta vender, é preciso conectar, gerar valor e construir confiança. Isso Pois é. Isso é exatamente o resumo do que é o mercado de luxo e do que é a criação do pertencimento hoje nas marcas. Hoje, quando a gente fala sobre uma marca de sucesso, a gente não está falando só sobre valores e sobre vendas. A gente está falando sobre um cliente que ele vai te botar em primeiro lugar, independente do seu concorrente ter um valor melhor, independente do seu concorrente ter mais tempo de mercado. Se o teu cliente, ele gosta do teu produto, ele depõe a favor da sua marca, por conta da experiência que ele está tendo comprando o teu produto, você tem uma fidelização e você está criando uma comunidade. Então você vai ter uma rentabilidade, um retorno que é muito mais previsível do que uma marca que vai fazer uma super promoção para vender o produto X dela e não vai ter aquele retorno naquele momento. Mas a longo prazo isso não é vantajoso para a marca. Rapaz, sabe o que eu estou achando muito bonito aqui de vocês, o que eu acho que é muito interessante? É porque vocês estão fazendo algo que a gente chama de... É metafísico, né? Eu tô falando de alguma coisa que eu tenho dentro da minha empresa para a sua empresa também. Exatamente. Metadados, eu acho que é mais ou menos isso aí, assim, né? Metapensamentos. Tá lá por dentro. Isso já existe. Quer dizer, você não está criando uma coisa apenas para aquela empresa. Você já criou para a sua. Exatamente. Pronto, é isso aqui. Já Eu apliquei. tenho isso aqui. Isso aqui é a receita do bolo é essa A aqui. receita. E aí você pode seguir, porque a gente já testou, está testado. Pô, muito legal. A gente, muito legal. a gente está estratégia. transformando a sua marca em um produto de luxo. Exato. Caramba. E a gente está entregando esse produto de luxo para o seu cliente se sentir pertencido, fazer parte da sua comunidade e querer estar aí. Olha, quando a gente fala de... Perdão, só um minutinho. tranquilo. É que quando a gente fala de produto de luxo, não é luxo de valor agregado. Luxo tem outro conceito De também, performance, né? de Forma. entrega. Isso. E pertencimentos também. Isso. A gente, Fala. eu acho que hoje, assim, Hoje eu estou falando além daquilo que eu devo. Me Tranquilo. perdoe. Fica tranquilo. É porque eu sou apaixonado pelo tema. Ótimo. A gente, hoje, assim, uma dica que a gente pode dar para as empresas que estão assistindo a gente, além de contratar a Axon, é claro, é trabalhar a sua empresa ao todo. Então, hoje, quando a gente está falando sobre marketing 360, é muito interessante que você também trabalhe outras pontas do teu cliente chegar até você. Então, é claro, o teu cliente não vai chegar até você só pelas redes sociais. É muito importante você também saber trabalhar TV, você também saber trabalhar rádio, os seus patrocinados. Os funcionários. Exatamente. Porque assim, não importa a gente conseguir vender aquilo. Se o cliente vai, liga e tem um atendimento ruim, Esse era o ponto. Não finaliza. não a venda. finaliza a venda. Não Então, Exatamente. o marketing, tudo pode estar ótimo. Mas se tudo não estiver alinhado, não funciona. A gente teve um cliente recentemente, inclusive, que ele tinha. Que a gente estava fazendo. Que a gente fez toda essa análise, né? E aí a gente começou a ver que as vendas por telefone, elas eram muito baixas, que as matrículas por site davam mais retorno, que vinha bastante lead pelas redes sociais, mas que quando a pessoa ligava no telefone, a conversão era muito rara. E a gente começou a fazer algumas ligações, né? A gente foi testar. Isso, a gente foi fazendo um cliente oculto para esse cliente e a gente percebeu que a parte comercial, ela não sabia conduzir a venda. A parte de condução da venda em si, ela era toda do cliente. Então, o cliente ele já tinha o interesse de estar ligando lá, ele já conhecia o seu produto, ele está lá atrás do seu diferencial, ele quer ser bem atendido, ele quer que os problemas dele sejam sanados. Requer informações. Porque assim, não é só Exato. falar, oi, tem. É tipo Não é só assim, isso. eu tô te ligando, boa tarde.
Não, é boa tarde, eu sou fulaninho de tal, muito prazer em falar com você. Qual é o seu nome? Como posso te ajudar hoje? Você já conhece o nosso produto? Você sabe quais são os diferenciais da nossa marca? Como que a gente pode estar te ajudando? Isso é um treinamento. A gente fez um treinamento com essa equipe, inclusive, e aí a gente começou a ver os resultados e ver o quanto isso influencia na conversão do cliente nesse pertencimento. Esse é o nosso 360, Léo. Exato. É a nossa entrega como um todo. E a gente, hoje em dia, a gente está transformando eventos, a gente está transformando a área da saúde, a área da estética, a área da educação. Isso. Tem uma coisa que a gente fala, é que somos a nova Porto Velho. A gente veio para mudar, para transformar tudo. Garoto, que beleza. Olha, a gente está tocando num assunto aqui, tem uma frase aí que eu acho que está lá no Og Mandino, talvez tenha sido lá que eu li, é que quando você recebe um não, um vendedor recebe um não, a pessoa que está te dando um não está te dando a oportunidade de você ser o vendedor. Quando você recebe um não, eu não quero. Está na hora de você sentar e descobrir porque é que ele não quer e dar o nó. Tá? Ir lá e dar o drible e fazer o gol. Tem que ser dessa forma. Se você não acreditar nisso, aí é o seguinte, volta, vai lá na escola, procura ver as técnicas de venda, estuda mais um pouquinho, pensa a respeito, porque nunca foi a definição de uma venda não feita. Eu tenho um cara aqui chamado Ari, que vocês conhecem. Sim. Muito bom. Muito bom. Gosto muito do Ari. Ari é daquele cara que, se for necessário, fica sentado aqui esperando o resto do dia para conversar com o cara. E se o cara disser não, ele diz assim, eu posso voltar amanhã, já acerta para ir amanhã. Ele está com tudo pronto, ou seja, está com a mala, está com tudo na mão ali assim. Eu queria agradecer muito a vocês por terem vindo aqui. Eu acho que a gente acaba de falar de educação, e isso aqui nada mais é do que uma aula de como vender, de como fazer, de mundo, de olhar o mundo de forma diferente, que vocês deram e passaram aqui para o meu telespectador. Obrigado. Ô, Léo, a gente que agradece por ter nos recebido aqui, por toda a equipe, por essa equipe maravilhosa, essa emissora também. E assim, a gente está muito feliz. Vamos mais pra frente retornar aqui com novas novidades. Quando você quiser. Obrigado. Foi um prazer te conhecer, um prazer, assim, ver que você é uma pessoa mais extrovertida, mais brincalhona. A Alane estava morrendo de medo com o Léo. Não, tem gente que tem isso aí, assim, acha que... Não, às vezes quando me vê diferente... Quando eu apresentava a televisão meio-dia, às vezes tem aquele negócio de você ser mais incisivo num comentário mais e tal. sério. É mais sério, aí fica aquele negócio bastante complicado. Exato. Bom, obrigado mais uma vez. Muito obrigado. Leva um abraço lá pro gente. teu pai, pra tua mãe, né? Bom, a gente está encerrando o programa de hoje, agradecendo, como a gente sempre faz aqui, o carinho e o privilégio de tê-los conosco. Eu quero me despedir, desejando a todos boa noite, bom sono e bons sonhos. Lembrando a você que a gente vai construindo essa vida nossa aqui assim, e que eu tenho uma parceria muito importante, é você. Você sabe que só pode ir para a cama depois de falar comigo, não é assim? Então tá. Beijo grande, fique na paz.